Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Eu tô fazendo esse esforço, né, das minhas emendas, né, tô trabalhando junto ao governo do estado do Paraná para ter uma contrapartida para comprar esses fuzis, porque eu acho que contra a criminalidade é um reforço excelente, é uma coisa importante. Antigamente, um efetivo de um batalhão, você tinha lá 1 ou 2 fuzis na mão de uma equipe de choque, uma equipe de BOPE. Hoje nós estamos tentando, cada viatura do estado do Paraná, estamos tentando aumentar isso colocar um fuzil dentro pro cara poder se fazer aquela primeira defesa, se pegar bandidos um tanto quanto mais ousados e armados, né? Entendi. E você falou que já teve que matar bandido, né? Sim. Na verdade, uma vez nós estávamos teve um assalto na cidade, vários assaltos, e os próprios bandidos, mataram um deles, né? Acho que na hora de partilhar bens lá, de produtos roubados. Entre si? Mataram um e colocaram no bagageiro de um carro, e nós pegamos um taxista que informou que tinha levado, fez uma viagem, né? Normalmente, assim, sem saber que tratava-se de bandido, mas desconfiou depois, pelo jeito dos caras. Aí ele nos mostrou o endereço. Ele falou, trouxe o cara ali, ó. Aí nós cercamos a casa e eu fui pelos fundos, com mais 2, 3 polícias. Era um terrenão aberto assim, com as árvores no fundo. E a polícia cercou na frente, chegou, né? Falou, polícia, tal. Aí os vagabundos armados pulando a janela do fundo. Sei. Nós estávamos preparados, esperando eles lá. Na hora que a polícia reagiu, aí socamos bala. Aí morreu 4. Então, ali, né? Naquela ocorrência ali. Eles acharam que a polícia estava chegando só pela frente, mas nós tínhamos cercado o fundo já. Eram assaltantes de comércio, assaltantes de residência. Até pouco tempo atrás, naquele tempo não me falava assim celular e tal, você tirava foto com máquina fotográfica mesmo. Eu tinha as fotos em casa, né, deles mortos, e as pessoas da minha família me excomungavam, né? Você guarda essas merda aí, não sei o quê. Mas eu falava, mas lembrança de... É mesmo? Vagabundo morto, pra mim, sempre foi positivo. Porque como eu conheço a maldade humana, eu tenho consciência de que o criminoso, né, de alta periculosidade, aquele que não tem escrúpulos, ele morto, ele é um alívio para a sociedade. Ele preso... Você conhece a maldade mesmo da pessoa. Conhece a maldade humana. Quando a pessoa quer fazer mal mesmo, não é? Eu conheço a maldade humana porque eu... Não é roubar pra comer, o cara quer... Não, é diferente. É diferente, né? Eu estive no IML de Maringá, a gente fala, né, em cima da mesa do IML, que é uma espécie de um alumínio, uma lata de alumínio bem... Eu vi um corpo de uma menina, de uma garota de 10 anos, nua, com isso aqui tudo aberto, estuprada por um homem de mais ou menos 1,80 m, pesando uns 100 e poucos quilos, forte. Então nós prendemos ele, e ele mostrou onde estava, achamos o corpo e tal, e só foi possível prendê-lo naquele momento ali, porque a irmãzinha dessa menina estava vindo num ônibus escolar e viu a irmãzinha na garupa do vizinho, na bicicleta. Aí ela chegou em casa e todo mundo, cadê a fulana, sumiu. A menininha falou, mas eu vi ela com o tio fulano na bicicleta. Aí a família passou pra nós fomos atrás do cara. O cara, não sei o que, pegamos o cara e tá, e vamos conversar, e um aperto no cara, o cara forte pra caralho, o cara é 1,80 m, o cara não sei de um homem. Aí eu falei, rapaz, você tava com a menina, a irmã dela viu você com a menina, na garupa da bicicleta, descendo pro carreador, e é lá que você vai mostrar pra nós, senão nós vamos te comer na madeira. E fomos lá e ele mostrou o corpinho da menina. Meu Deus, é um monstro, né, cara? 10 aninhos, estuprada e morta. Putz, esse tipo de coisa eu não consigo entender. E já que nós estamos no assunto da maldade humana, lá na região de Maringá tinha um cara chamado Natanael Búfalo. Esse cara, numa cidade pequena próxima de Maringá, ele
ele abusou de uma... Ele trabalhou num circo, temporariamente, né? O circo chega na cidade, contrata alguns funcionários, ele trabalhou e ele conheceu uma menina, uma adolescente de 15 anos, e ele pegou essa menina e abusou dela. Ele, de posse de um revólver, ele a subjugou, ele introduziu o cano do revólver nas partes íntimas dela e fez ela lamber, fez ela chupar a ponta do cano do revólver. E graças a Deus ele poupou a vida dela, deixando esse trauma, né, na vida. Foi preso, foi identificado, preso, cumpriu uma pena pífia, saiu da cadeia, veio para Maringá, ganhou a confiança de pastores de uma grande igreja, começou a frequentar essa grande igreja. E no dia tinha uma festa nessa igreja, tinha cerca de 1000 pessoas na igreja, e ele tinha, podemos usar a palavra engordado os olhos numa adolescente, uma garotinha de 11 aninhos, e ele passou por essa garota, né, já... A garota falou: irmão, onde você vai? Ele falou: tô indo em casa buscar um bolo para a igreja. Eu posso ir com você? Pode. Ele tinha tudo premeditado, tanto que ele tinha locado um carro numa locadora de veículos. Ele botou essa menininha, foi até um barraco que ele morava, um cômodo que ele morava. Lá ele estuprou essa menininha de todas as maneiras, que você pensar, por frente e por trás. Esganou a menininha, matou. Colocou no bagageiro do carro, levou numa zona rural, conhecida como Duzentão, ali em Maringá. Violentou o corpinho da menina, já sem vida, em cima do capô do carro. Depois jogou no mato. Juntou algumas folhas de cana seca e tacou fogo. Natanael Búfalo. Hoje ele cumpre pena em algum presídio do Paraná. Quando descobrem a situação dele dentro de presídios, eles querem matá-lo, linchá-lo e tornam a vida dele difícil. Ele já foi transferido algumas vezes. E eu não sei onde hoje ele está cumprindo pena, mas alguns anos esse crime também aconteceu na cidade de Maringá, e como tenho visto outros que... Mas esse cara, se sair, vai fazer de novo, provavelmente, né? Porque vai fazer de novo. Doente, né? Por isso que eu falo aqui, ó. Eu tô até falando em primeira mão aqui. Eu tô apresentando um PDL, um projeto de decreto legislativo, juntamente com o Coronel Assis, que é um deputado federal. Ele é autor, eu coautor de um projeto de decreto legislativo para fazer um plebiscito junto com as eleições municipais. Nós vamos tentar aprovar isso. Precisamos de 171 assinaturas de deputados para poder protocolar esse projeto de decreto legislativo, para nós fazermos um plebiscito no Brasil sobre o que as pessoas pensam, o que acham a respeito da prisão perpétua no Brasil. Eu, particularmente, sou a favor da pena de morte para criminosos da mesma envergadura desses que eu comentei aqui, 2 casos, né, 2 crianças mortas. Eu sou a favor da pena de morte, mas eu tenho conhecimento e inteligência suficiente para saber que uma discussão de pena de morte hoje dentro do Congresso Nacional seria de muita dificuldade, até por se tratar de uma cláusula pétrea e até por nós estarmos sob um governo de esquerda, que mais dificuldade em aumento de penas. E eu acredito que com alguns dispositivos que nós temos, que a Constituição também fala em alguma coisa em questão de cláusula pétrea, né? Cláusula de pedra, a respeito da prisão perpétua, que não haverá punições ad eternum, né? Mas a gente consegue alguma coisa, algum entendimento dentro da Constituição, que a gente consegue uma brecha para tentar, através de um plebiscito, futuramente aprovar uma pena de prisão perpétua dentro do Brasil. Porque hoje em dia o cara mata, assassina e fica 10, 15 anos no máximo, né? Exatamente, no máximo, né? Ele pode ser condenado até 30. a penas maiores, mas... Não fica, né? No frigir dos ovos ele sai antes. E nós temos que entender o seguinte: alguns tipos de criminosos, eles demonstraram determinada maldade. Eu tenho um projeto também, até, né, já é alguns meses atrás, eu tenho um projeto também que tipifica o crime de o criminoso em série. Nós não temos isso no Brasil. O serial killer. O serial killer. É um projeto que eu reapresentei, né? Eu fiz algumas modificações para atender a Constituição, do finado senador Romeu Tuma, projeto que tipifica o serial killer, né? Que é aquele cara que mata
determinado número de vítimas, seguindo um determinado, né, protocolo. Padrão. Nós tivemos lá em Maringá o Maníaco da Torre. Ah, é? Não sou... Maníaco da Torre, tivemos. Ele matou 6 ou 7 mulheres, todas ele desovava lá na torre. E tem uma história bem, assim, um tanto quanto interessante, ao mesmo tempo que chocante, né? Ele foi preso. Ele foi preso graças a um serviço de investigação muito bem feito da Polícia Civil. O último crime dele, ao fugir, madrugada, ele matou, ele foi mandobrar o carro para sair assustado e tinha um agricultor que viu e ele bateu num tronco de árvore seca lá e esse agricultor falou para os policiais quando acharam o corpo e tal, falou, ó, tem um cara que manobrou um carro escuro ontem à noite aí e tal. A polícia foi lá no local que ele manobrou o carro, onde ele bateu, tinha uma casca de tinta dessa assim, sabe? A gente que é mais antigo sabe que você fazia reparo nos carros com massa. Sei. Aquela massa acrílica e tal. Pintor fazia muito, funilaria e pintura. Aquela massa e tal, e aí pintava, aquela massa, você bate, ela cai o pedaço, né? Ela é igual uma argamassa, né? Aí ele achou um pedaço assim de uma cor verde escura. A polícia achou. Aí a polícia civil, o policial ficou 24 horas olhando câmeras de segurança da Avenida Morangueira, que se transforma numa rodovia, que é onde que é o trajeto obrigatório para se chegar nesse lugar que o cara estava. Sei. A polícia civil olhou 24 horas ali imagens, até que identificou um veículo com aquela cor. Tratava-se de um Alfa Romeo, Sei. aquele quadradão antigo. Aí, através de monitoramento de câmera, puxou as imagens, viram a placa. Aí localizaram o endereço do proprietário, foram na casa do proprietário, entraram na casa, na garagem, o carro estava lá, faltando um pedaço de tinta na frente, onde ele bateu, estava quebrado. Aí, através daquilo ali, prenderam o Maníaco da Torre, responsável por... Foi assim que pegaram o cara? Assim que pegaram o cara. Aí, o cara, quando ele foi criança, em Campo Mourão, e ele matava prostitutas, né, meninas da noite, né, digamos assim. E ele, quando ele era criança, da janela da casa dele, pela janela da casa dele, viam-se as torres. Viam-se umas torres lá em Campo Mourão, onde que gravou a mente dele aquelas torres. E a mãe dele teria sido prostituta também. E alguma coisa na mente dele ficou. Ligou as torres com prostituição e tal, e ele começou a matar meninas de programa. Só uma que escapou, ele mesmo conta, que ele levando ela para poder esganar, ele matava esganando as meninas. Sufocando aqui assim. Ele estava levando e ela começou, do nada ela começou a falar que tinha um filhinho de 2 aninhos, que dependia muito dela e por mais monstruoso que ele fosse, aquilo tocou o coração dele naquela hora e aquela vítima escapou. E é engraçado que esse Maníaco da Torre, alguns anos atrás, eu trabalhava no serviço reservado dentro de Maringá, na P2. Eu usava barba grande, bem maior que a sua, barba preta grande. Eu trabalhava eu e o Cabo Martinez, hoje Sargento Martinez, era um cara linha dura também. E tinha um comício na cidade, naquele tempo que tinha comício, showmício. Sei. Muita gente e tal ali, nós estávamos nas redondezas ali, nos hotéisinhos de grande circulação ali, onde eu costumo correr o tráfico. Estávamos ali, do nada, mas nós estávamos paisanos, mas já éramos conhecidos da vagabundagem. Sabia que a gente era polícia. Do nada, um cara, tinha uma obra ali cercada ali de reforma de esgoto, de asfalto ali, uma obra pública. E do nada um cara pegou uma picareta, você sabe a picareta, uma ferramenta que tem 2 pontas, sim, assim, uma de afiada e uma de corte. Uma picareta, tem um cabo idêntico a um cabo de machado. Do nada um cara pegou uma picareta e veio pra cima de nós dois, eu e o Martinez. E eu tinha um 357 e o Martinez uma pistola. Chegando assim, 5 metros, nós enquadramos ele com essas armas. Foi mais um passo, você morre. Ele jogou a picareta no chão e saiu correndo. Do nada. Sei. Aí nós entramos no meio daquele comício, fuçamos, até que sentadinho no meio do povo, lá estava ele. Pegamos o cara,
Demos uma camaçada de pau nele e prendemos ele. Sabe quem é? O maníaco da torre. Porra. 10 anos antes. Se eu tivesse dado um tiro de 357 na cara dele, aquele dia que ele investiu contra mim e o Cabo Martinez com a picareta, tivesse dado um tiro na cara dele, não tivesse hesitado, preservado a vida dele, essas meninas estariam vivas até hoje. Fica na tua cabeça, é isso? Fica na minha cabeça. Por isso que eu não passo a mão na cabeça de bandido. Se tiver oportunidade, manda pro inferno. Falo pra você, policial, também. Tiver oportunidade, manda pro inferno. Porque cobra não se deixa escapar. Falando no sentido figurado. Porque cobra não se compara com isso. Cobra é um ser vivo que merece estar vivendo aí. Bandido não. Bandido tem que ser exterminado. E tua decisão de ir pra política foi quando? Na verdade, ô Vilela, eu fui empurrado pra política por pessoas que são desse ramo e viram um potencial, né? Pelas minhas falas, pelas minhas entrevistas. Um cara que já trabalhou muito com política e tal, começou a me descobrir o meu número de telefone, começou a me ligar e falou, uma vez um cara tinha falado pra mim, você tem pretensões políticas? Falei que não, falei por quê? Ele falou, não, porque eu sou presidente de partido e você tem o perfil. Falei, não tem interesse. Também não insistiu mais. Passado uns tempos, outra pessoa de Curitiba começou a me ligar. Você tem que ser candidato, tem que ser o quê, não sei o quê, não sei o quê. Queria que eu fosse candidato a deputado estadual por um partido. Acabou que eu ia ser candidato por um partido e tinha alguns vereadores de Curitiba que seriam candidatos também a deputado estadual. Esses vereadores falaram para os manda-chuva do partido, falaram, não, mas se o sargento vir como candidato a estadual, a gente sai do partido, porque eles eram vereadores pré-candidatos a estaduais. Como que a gente vai disputar a vaga com um cara que é ídolo dos nossos filhos, que a gente vota nele? Então, Deus livre, vai trazer um cara desse, vai tirar nossos votos. E não. Aí, eu tinha prerrogativa de decidir até no último dia, sabe? Como militar da ativa, eu não precisava estar afiliado em partido. No dia da convenção, eu decidiria. Aí, o pessoal falou, olha, o pessoal dos candidatos a estadual tá com medo de você lá e tal, porque você não... Vamos pra federal. Mas eu não entendo nada disso, na época, né? Sei lá a diferença de federal e estadual, vamos pra essa porra de federal então. Vai ser candidato a federal. Aí, saí candidato a deputado federal, 2014, fiz campanha. Quando começou a campanha, rapaz, que os caras falaram que é campanha, eu falei, onde eu fui me meter, cara? Não é minha praia, cara. Eu, polícia de abordagem, de rua e tal, aí comecei a fazer campanha, não sabe, até eu parei perto de um polícia rodoviário uma vez, né, uma equipe, tava fazendo viagem aí, parei perto de uma equipe da polícia rodoviária e conversa, daí o cara falou pra mim, ó, o polícia falou, se o sargento pediu o voto pra mim, eu voto nele, mas até agora não pediu. Eu falei, mas tem que pedir. Você me conhece faz 20 anos e eu tenho que pedir voto. Aí eu falei, nossa, política é engraçado, né? Ele pediu o voto. Eu achei que é só mostrar quem eu sou, o que eu faço, o que eu tô disposto a fazer, você ia votar em mim, não, eu tenho que pedir. Tá. Aí eu falei, não é minha praia, né? Aí chegou a eleição, fiz 50.608 votos, fiquei de primeiro suplente. Tá. No meu partido, da minha coligação. Não consegui assumir. Voltei, acabou a minha dispensa, voltei pra estrada, trabalhar e ainda mais conhecido ainda. Parava cigarreiro de São Paulo, eu votei no senhor, vai ser um mentiroso, cara, de São Paulo votando em mim. Bem com esse papo. Cara de pau. Aí eu votei no senhor, tal. Aí voltei a trabalhar, mas aí, né, já pensei, né, falei assim, eu vou ter que aposentar obrigatoriamente, como de fato eu me aposentei em 2017. 35 anos em... 35 anos. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não posso ficar parado, infernizar. Né? Não quer ficar parado também. Vou infernizar esse povo lá em Brasília, então. Vou colocar meu nome de novo, 2018. Aí, coloquei meu nome de novo, fui o mais votado do Paraná. Porra. 2018. Fui o deputado federal mais votado do Paraná. 314.963 votos. Aí vim para Brasília, falo para qualquer um de vocês, cheguei num lugar totalmente diferente do que eu tô acostumado a conviver. Cheguei ali, já uma pessoa já me falou, aqui você é 513 avos. Eu quis dizer que eu não era merda nenhuma, né? Falou, mais você é mais. Eu falei, não é bem assim. E eu vou me destacar aqui de uma maneira ou de outra, nem que eu tiver que socar um aqui dentro. Aqui, né? Aí, como de fato, a minha história dentro da polícia, 4 anos, vocês conhecem aí. Não sou aquele deputado, aquele cara articulado, que anda com
que você pergunta, o projeto, não sei o quê, você fala o parágrafo terceiro. Não sou aquele cara. Eu sou aquele cara, mas eu quero ser a voz do cara lá dentro. Eu xingo, eu falo, eu esperneio, eu denuncio, apresento projetos todos em desfavor de criminalidade e muito em valorização do operador de segurança pública. Porque eu tenho uma convicção, falo para você, eu tenho uma plena convicção de que um operador de segurança pública, isso vale para todas as funções, mas eu, como sou oriundo da segurança pública, eu bato nessa tecla, mas vale também para educação, para saúde, para qualquer função. Operador de segurança pública valorizado, com salários dignos, carga horária digna, que é importante, com viaturas de primeiro mundo, armas e equipamentos de primeiro mundo, ele tem muito mais a oferecer. Então também tenho que trabalhar nesse sentido de valorização, porque quem ganha lá na frente é a sociedade. Então tem esse, além de... Mas só que eu sou um cara que, desde que eu fiz a primeira campanha em 2014, 2018 e agora 2022, eu nunca fui, todo mundo sabe, eu nunca fui sindicalista da polícia. Eu não fui sindicalista, eu sou deputado da segurança pública. É diferente. E eu prometi que ia brigar contra a criminalidade. O que não impede eu de ter esse entendimento de que o operador de segurança pública valorizado tem mais a oferecer e quem ganha é a sociedade. Então eu trabalho nesse conjunto, entendeu? Entendi. Em desfavor da criminalidade e do que eu posso, dentro das dificuldades, é bom que se entenda, de um deputado federal, dificuldade de se mudar alguma coisa na realidade do policial militar. Quem tem um poder de mudar mais do que eu tenho, governador de estado, deputados estaduais, que são quem vota, propostas de reajuste, apresentam emendas, e eu alguma coisa no campo federal, que eu trabalho, né, alguns projetos, nós aprovamos agora recentemente a LOB, né, a Lei de Organização Básica da Polícia Militar, das Polícias Militares do Brasil, relatado pelo capitão Augusto, que é deputado federal por São Paulo, que foi um avanço importante para as polícias militares e para o seu efetivo, para a sua tropa, né, que agora foi encaminhado ao Senado e vamos articular para que o Senado também aprove, né, que traz algumas regulamentações a respeito de carga horária, muita coisa ali sobre tropa, sobre efetivo, né, que eu vejo como valorização para que trabalhamos, articulamos junto para aprovar, e tem muitos outros projetos em benefício de policiais militares, de policiais civis, de operadores de segurança na Câmara. Como eu falo também, não se sintam, né, menos prestigiados. O pessoal da saúde, nós aprovamos há pouco tempo atrás o piso salarial da enfermagem, importantíssimo, a categoria que muitos deram sua própria vida durante a pandemia, tal qual os policiais militares, a educação, mas vocês vão ver eu falar mais de segurança, porque eu sou deputado oriundo da segurança pública, né? Então nada mais justo do que eu fale mais de segurança pública, não quer dizer que um policial militar é mais importante do que um enfermeiro, do que um professor, do que um coletador de reciclável. Eu estou dizendo, eu sou oriundo da segurança pública, então me debruço mais sobre esse determinado assunto. Mas como deputado eu tenho sido bastante combativo nesse aspecto, né? Tenho apresentado esses projetos porque esses projetos são importantes, ô Vilela. Muitas vezes você fala de um plebiscito para que o povo decida o que o povo acha sobre prisão perpétua. Ah, mas isso não pode, isso é cláusula pétrea. Mas o interessante de você protocolar esse tipo de projeto é trazer para o debate. Entendi. A mesma coisa de eu apresentar amanhã lá na Câmara um projeto de pena de morte. A mesa diretora não vai nem aceitar, porque é cláusula pétrea. Mas eu trago para o debate que alguma coisa precisa ser feita, mais drástica, mais radical. Da mesma maneira que eu tenho idealizado um projeto de bandidos que são mortos em confronto com a polícia, tenham os seus órgãos retirados e doados para quem está em fila de transplante precisando. Compulsoriamente, sem ele ter... Sem autorização de lá. O corpo querendo, o Estado passa a ser proprietário daquele corpo. Querendo, se não quiser também, não é obrigado. Então, aí a mesa diretora falou, não, o projeto não é aceito porque é contra a dignidade humana. Eu falei, contra a dignidade humana é você ficar numa fila de transplante, anos e anos, se fudendo, e um bandido com 20 anos ser enterrado inteirinho, só com um tiro no coração. Isso é o pensamento do sargento Faur. Eu acho que é uma forma do cara ser digno, pelo menos depois de morto.
fazer alguma coisa em retribuição à sociedade que tolerou ele aqui nessa terra. Então eu penso assim. Agora, se alguém pensa diferente de mim, eu penso, eu penso dessa maneira. Sempre gosto de frisar. Mas não passa, né? Porque fere alguma... Não contra a dignidade humana e tal, mas na verdade é que não estão preparados para esse debate, né? Eles não estão preparados para esse debate. Estão preparados para, de repente, matar uma criança no ventre da mãe. Estão preparados, mas não estão preparados para pegar um criminoso morto e arrancar o fígado dele e fazer uma doação para quem precisa, para quem está se fudendo aí, esperando o transplante aí. Também, agora, se você acha que estou errado, me convença, né? Eu penso assim, um pouco intransigente, porque não estou mandando a polícia matar ninguém, estou falando do cara que em confronto já morreu mesmo. Então, né, é alguma coisa, eu tenho esse pensamento comigo. E eu, como disse para você, conheço a maldade humana, conheço as necessidades também de pessoas de bem aí que, né, padecem aí, enquanto que grandes dificuldades aí para conseguir um transplante aí, o vagabundo morre, só dá prejuízo para o Estado, para a sociedade e não consegue. Eu tenho esse pensamento comigo. Sim, especificado. Esse meu bigode aqui, por exemplo, se hoje eu tiver na ativa e colocar uma... Sargento Fauro, uso no Paraná, porque tem trajetória. O pessoal respeita a tua história. Novato for colocar, o coronel, e o bigode tá fora do padrão. Então, como de fato, teve duas pessoas que cobraram de mim na minha história. Um coronel e um tenente. Mas, com todo respeito, eu conseguiu peitar. Peitei. Falei, não, teve um tenente que quis peitar e eu tava em outra companhia e eu falei assim, mas o meu comandante nunca cobrou, que era o capitão na época, Capitão Carlos, e o capitão era linha dura. Sei. Aí o tenente, eu falei, quem que é seu comandante? O tenente falou pra mim, falei, Capitão Sebastião Carlos Fernandes. Ele falou, então deixa quieto. Aí já... Então deixa quieto esse bigode. Então quer dizer, tava autorizado, né? Aí o coronel uma vez falou, esse bigode seu tá fora de padrão. Eu falei, sim senhor, eu vou providenciar. Aí quando eu via ele, eu corria dele. E meu bigode continuou até hoje. Então eu tive que tirar o bigode quando você faz curso. Sei. Eu fiz curso sargento 98, 99. Minha turma começou em setembro de 98, terminou em abril de 99. Então nesse período eu tive que ficar sem o bigode. E depois disso, então, até hoje ele permanece. E criança? Criança, você nasceu onde? Eu nasci em Londrina. Londrina, conheço Londrina. E aí, como que era a vida em Londrina, sargento? Na verdade, a vida em Londrina não tenho nenhum tipo de lembrança, até porque eu vim para Maringá com poucos meses. Ah, só nasceu lá? Eu nasci... Veja bem, o meu pai estava em Maringá inaugurando o Príncipe Hotel, que era do mesmo dono de um hotel que o meu pai trabalhava em Londrina. Como o meu pai era homem de confiança dele, falou, vou abrir um hotel em Maringá e você vai ser o gerente. Aí você vai ter que se mudar para lá e tal. Meu pai, beleza, veio para Maringá. Aí ficou no caso, meu irmão e minha mãe grávida, nasci, até um rapaz de uma padaria na esquina, que hoje é uma loja lá, que foi avisar o meu pai no Príncipe Hotel, falou, nasceu o piá lá. Aí meu pai viajou pra lá e tal, né? Então aí depois, acredito que 30, 40 dias, nós viemos de mudança, eu já, nenenzinho, vim pra Maringá. Então eu sou nascido em Londrina e criado em Maringá. E Maringá é uma cidade grande? Como que é? Cidade grande, nada próximo de São Paulo, claro, mas tem 400 e poucos mil habitantes. Mas você brincou na rua, essas coisas, ou era... Não, era criado na rua. Na rua mesmo? Na rua, criado na rua, aquele moleque, nada contra, mas aquele moleque raiz, criado em beira de riacho e barro. Guerra de Mamona? Guerra de Mamona, tinha um sítio lá de um amigo que... Tinha caqui maduro e mexerica. Rapaz, nós fazíamos guerra de caqui e de mexerica. Mole, aquele molão. Mole, aquele caqui tomate. Que espatifava na cara do peão, no lombo. Nossa. Era aquela infância raiz mesmo, jogar bola, arrancar o tampão do dedão. Quem nunca, né? Demorava uns 10 dias pra aquele couro. Aí a gente tinha que limpar à noite, na hora complicado. Mas eu fui um moleque que tive uma infância boa, molecada boa, uma raizona. Andava de perna de pau, jogar bets, jogar bola na rua, golzinho no asfalto, né? Colocava, às vezes, o chinelo... Bets aqui a gente chama de taco, jogar taco. Exatamente. Aquele, né, Nosso tempo era bets, né? Fazer 24 pontos e tal e... 3 pra trás? Isso, exatamente. Aí entregava o taco, né? Fazia ou casinha ou com lata de óleo e tal. A gente fazia então, com lata de óleo. Um moleque criado, assim, bem... E de vez em quando juntava aquela turminha e ia pra uma tal de Água Maringá, era um corguinho que tinha lá, ou pra um sítio de um amigo chamado Lila, na verdade do pai dele, né? Ele era moleque também. Aí ia lá, tinha um corguinho lá também, a gente era o nosso... E tinha
não sei como é, bananal, acho que é bananeira, né? A gente arrancava banana verde, escondia debaixo da folha, ali uma semana voltava, o bicho estava maduro. Aí se empanturrava de... Minha infância foi mais ou menos assim, bem... Infância boa, bem né? top. Aí aos 16 anos... Mas né, brincava de polícia e ladrão ou não? brincava também. E você era? Eu era o polícia. Sempre? Sempre. Nunca foi ladrão? Não. Com Certeza? certeza. Já dei de moleque. Já tinha Aí- escolhido o lado já. Exatamente. Aí quando eu fiz 16 anos, o que acontece? Eu pichei o muro do colégio que estudava. Eu e uns 2 colegas lá, pichamos. O que você escreveu? Escrevemos só merda, xingando o professor, e falando só merda. Nada Sério? Nada de especial, mas escrevemos um monte de merda lá e aquele tempo foi que eu conhecia a tal da delação premiada. Uma mulher, uma que escreveu junto com nós, caguetou. O quê? Pegaram ela, Aí falou... ela foi identificada e falou, Não ó, fui sozinho, não. vai ser todo mundo punido ou você denuncia. Ela já delatou. Aí foram lá na minha casa, mandaram chamar meu pai, fez assinar. Seu pai é bravo? Era bravo? Ah, ele era meu pai é falecido, né? Era um mineiro, assim, filho de libanês, meio firme e tal, mas tá. nunca relou a mão em nós, não. E aí, quando bateram lá pra falar que filho dele Aí ele foi lá, teve que assinar um documento, pagou pra pintar. Aquela pintura meio que cal, sabe? Não era Sei. muito caro, não, mas pros nossos padrões, mas teve que. Juntou em 3 pais lá e pintaram Pintou. o muro do colégio. Aí a minha avó tava passeando em Maringá, era de São Paulo, aqui de São Paulo. Eu tinha 16 anos. Aí ela tinha me convidado pra vir ficar uns tempos em São Paulo e eu já vi que a coisa tava feia pra mim lá. Falei, eu vou vazar pra cá e vim pra cá. Aí cheguei aqui, já me encaixei no mercado de trabalho, aquele tempo, 1980, milagre econômico do Delfim Neto. Você escolhia emprego. Não assim, nada de... Ninguém ficava desempregado. Não, Saia de um ia pra passava outro. ali na Avenida Paulista ali, tinha loja, preciso. Você escolhia o melhor salarinho, é aqui que eu vou me embocar. Trabalhei no Center Frio São Judas Tadeu, o Barateiro, que era de brinquedos, trabalhei em várias localidades ali, morava lá no Jabaquara, Vila Campestre. Que mais você trabalhou? Trabalhou sempre em venda, assim? Aqui em São Paulo? É, em São Paulo. Trabalhei na Santa Rita Fios e Plástico, que Sei. era de antena, né? Que fazia aquele material dos plásticos que unia as antenas. Trabalhei com aquilo. Então foi o que eu trabalhei. E lá em Maringá trabalhei com um matadouro de gado, com carne. Tá. Aí depois trabalhei, como toda a minha família, no Príncipe Hotel também, né? Que o meu pai gerenciou. Trabalhei lá tanto antes de registrar carregando mala, engraxando sapato, como depois registrado trabalhando em serviços gerais. Até que logo cedo também, com 19... recém-completar 19 anos, entrei pra Polícia Militar, passei no Mas concurso. você já queria desde criança ou não? Foi uma coisa que... Eu tinha vontade, por que eu tinha vontade? Porque lá na esquina do colégio tinha uma plaquinha privativa, o Rádio Patrulha, ficava um opalão da PM lá, cinzentão, aquele cinza Sei. escuro. E uma vez o colégio, não sei, chamou a viatura lá para passear com os alunos e alguns conseguiram dar uma volta com a viatura e eu não consegui, fiquei bastante frustrado. Falei, um dia eu quero andar, mas eu quero andar decentemente, não como alguns que eu vi andando lá, né, debaixo de pescoção. E aí, quando teve a oportunidade, meu irmão mais velho, meu irmão hoje é coronel da polícia, da reserva. Aliás, mentira, o mais novo é coronel, o mais velho é delegado. Esse mais velho entrou na Polícia Militar, em 82. Aí me explicou como é que funcionava, não, é concurso e tal, e eu nem imaginava, via aqueles polícia fardados lá, mas como é que o cara entra nisso aí, né? Eu pensava que ia lá no quartel e pedia emprego, né? Falava, não, tem que fazer o concurso e tal. Aí fiz o concurso da Polícia Militar, né, logo em 1983, fui aprovado, fiz a escola naquele tempo, era no Bico da Botina, escola de soldado era rígida. Rígida mesmo, e sugação, e vamos pro... Tomava uns tapas ou não? Tomava paulistinha, joelhada no... O quê? Aquela joelhada que Por que dói? não cortou o cabelo? Ah, senhor, tá doendo não, senhor. Não, tudo certo. Então era bem, o negócio era bem mais... Entrar na linha, né? Eu não que todo mundo tenha que passar por isso para ser homem, mas eu passei e agradeço muito a minha formação militar, né, que me deu uma certa estrutura de vida, né, para... Formou o caráter lá. Formou meu caráter, forjou minha personalidade, a forma que eu penso assim um pouco da vida, né? Assim, sem muita nutelagem, assim, sem muita coisa mais grotesco, assim, vamos dizer assim, não tem muita... apesar que hoje em dia as coisas mudaram, né? Tem certas coisas que naquele tempo para nós era normal, hoje, né, a gente vê até com atitudes desrespeitosas. Eu procuro sempre me policiar, né? Sempre, mas também
geralmente falo para as pessoas que procurem entender da onde eu vim, a época que eu vim, né? Eu entrei na polícia na época digamos, da ditadura militar, né? Ah, é? Você Eu pegou a entrei ditadura. aí quando a gente saía para trabalhar na eleição, em época eleitoral, o capitão falava, vamos encher esse quartel de comunista. E hoje eu tenho que ver comunista falando na minha frente lá na Câmara e ficar quieto. Então, Vocês prendiam comunista? Vocês iam atrás? comunista, né? Mas o quê? Vocês tinham informação? Como que vocês faziam? Aqueles caras que queria desestabilizar, queria falar contra o governo na época. Então a gente já ficava de olho, né? E eu também trabalhei muito tempo no serviço reservado. Mas são coisas antigas, né? Sei. Do tempo antes da Constituição de 88. Você nasceu em que ano? Eu sou de 63. Tá. Entrei na polícia em 83. Pegou mais o finalzinho da ditadura, Sim, né? peguei mais o final. Pegou o Geisel e o Figueiredo. Geisel teve em Maringá. Ah, é? Eu era rapaz, eu fui lá na Avenida Brasil para ver ele, passou naqueles Galaxy, né? Sei. Na época eram os veículos presidenciais. Eu tive lá para ver, a época do que estava sob o regime militar. Então por isso que hoje eu tenho bastante propriedade para falar e eu não faço nenhum tipo de crítica, porque primeiro que eu era jovem, adolescente. O meu pai, a minha família, que eu tenho conhecimento, nunca foi incomodado por ninguém, até porque nós vivemos uma vida tranquila, pacata de família de trabalhadores, entendeu? Então, mas, às vezes eu até fui uma vez criticado, até uma deputada entrou no Conselho de Ética contra mim, não deu nada também, diga-se de passagem, porque eu comemorei o 31 de março, né? Eu postei lá, né? Salve 31 de março, tal, que evitou... Que é o de março é o dia o dia do contragolpe, né? Da Revolução. Então eu comemorei a tomada de poder pelas Forças Armadas na época, e como de fato até os governos comemoravam antigamente. Hoje já começa a se ter uma outra ideia. Eu mantenho as minhas ideias, mas respeito, né, quem pensa ao contrário, né? Eu acho que na época foi feito o que tinha que ser feito, né? Na verdade, nós estávamos numa crise, isso eu falo pela história que eu acompanhei, porque nessa época eu era recém-nascido, como eu disse, eu tinha um ano de idade. Você não viu tortura, não viu vi nem morte, nem nada, não vi nada disso. Acompanho com respeito a que teve, né? Teve a fase dura lá, sim, que mas o pessoal matava, torturava. Particularmente, então a minha vida, ela não teve nenhum um ato que foi prejudicado, ou que eu vi algum familiar próximo ser prejudicado ser preso, por essa época em que os militares estiveram no poder. Então você vê que, por isso que eu falo, respeite da onde eu vim, para entender que, né, tua experiência. Se tivesse eu sido, ou minha família tivesse sofrido algum tipo de mal, eu estaria falando aqui para você, claro, de forma contrária, né? Falando, mas então a gente tem que ser realista, né? E aí você começa tua carreira, como que você vai subindo? Você começa como? Fazendo o quê? A Polícia Militar, ela tem algumas portas de entrada, né? Você tem a porta dos praças, que é o curso de formação de soldado, que foi o que eu entrei. Aí, mesmo entrando por essa porta de formação de soldados, você pode, dentro da instituição, fazer um curso, antigamente chamava-se COA, que é o curso de oficiais administrativos. Você teria que ser primeiro sargento ou subtenente para ter direito de fazer e ir até capitão. Aí depois mudaram para um quadro de oficiais especiais, que você poderia ser soldado, cabo, sargento, você faria o concurso e entraria no quadro especial. Ou então a segunda porta, né, que digamos grande porta, que seria entrar para o curso de oficial, que é um vestibular, né, feito pela Universidade do Paraná. É como se você fizesse, digamos assim, da mesma maneira que você presta o vestibular para direito, para medicina, para odontologia, você presta para oficial da Polícia Militar ou oficial bombeiro militar. Né? A diferença é que durante o curso você já tem vencimentos. É claro que são vencimentos pequenos, mas você baixa, né? é como aluno oficial, aí primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, aí você sai aspirante e posteriormente segundo tenente, primeiro tenente. No meu caso, entrei por essa porta dos praças, aí fui soldado, fui promovido a curso, fiz curso de cabo, fui promovido a cabo, curso de sargento na Academia Policial Militar do Guatupê e depois promovido a segundo sargento por merecimento e depois a primeiro sargento, onde que encerrei a minha carreira. Eu encerrei minha carreira em 17 de junho, obrigatoriamente. Por quê? 35 anos de serviço.
Você é obrigado É, a... o limite, 35 mesmo? anos, exatamente. É até engraçado se você estiver trabalhando no dia, der meia-noite, o comandante manda embora para casa. Sério? É, você vai embora, mas não deixa eu amanhecer, tô aqui já. Não, vai embora, porque se você sofreu algum tipo de acidente naquela madrugada, você cria problemas para a administração. Pode porque processar e tal. Inclusive, publica-se no boletim interno da corporação, 30, 40 dias antes, que tal data, o fulano de tal vai completar o tempo limite de permanência. Sim. Aí você tem que se aposentar. Então eu, né, saí primeiro sargento, até a minha turma de sargento, em agosto começou a ser promovida a subtenente. Para você ver que eu, né, por questão de tempo, tive que sair praticamente um mês. Se eu tenho direito a ficar mais 4 meses dentro da polícia, por exemplo, eu saio subtenente. Pô, mas e não podia ficar, não tinha não como? podia ficar, é obrigatório, né? Caramba! É como que se uma... Tanto tem essa que é por tempo de serviço, como tem a compulsória por idade. Ela também te Ou pega um no ou dia outro. no E dia por do idade, aniversário, exatamente. Qual é a idade? Se não bater 35, vai pela idade. Vai pela idade. Aí a idade, ela depende, ela vai de soldado a coronel, dependendo o posto ou graduação, é uma idade. Ah, é? Por exemplo, o soldado 50 e alguma coisa, 57, aí o coronel 60 e pouco. Entendi. Aí pegou aquela idade. Se você tiver com 20 anos de polícia, mas atingiu, para isso para que serve para aqueles que entram mais tarde. Tá. Por exemplo, o cara, hoje a entrada é 30 anos. O cara presta o concurso e passa com 30 anos de idade. Aí quando ele tá com 25 anos de serviço, a compulsória tá pegando ele. Entendi. E ele vai com aquele o tempo proporcional. Por exemplo, tem 25 anos, 25 dias de salário. É equivalente, né? Sei. Então eu já fiquei o tempo máximo permitido, que é os 35. Então eu sou primeiro sargento. Então dentro do Paraná eu tenho todos os meus quinquênios, né, de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 27, 29, 31, 33, 35. Cada época dessa tem um quinquênio. Então, podemos dizer assim que em termos de salário não tem nenhum primeiro sargento no Paraná que ganhe mais que eu. Pode ganhar igual, mas não mais. Por causa do tempo de serviço. Por causa do tempo de serviço, eu cheguei no topo dos primeiros sargentos. Entendi.